Oi, pessoal! Hoje nós vamos resolver os exercícios de movimento de projéteis. Nós vamos começar aqui com o primeiro exercício, que trata de um avião, que está simbolizado por essa partícula preta. Esse avião ele se desloca horizontalmente, e ele precisa soltar aqui uma boia para salvar essa pessoinha aqui que está naufragando. Então o exercício nos diz o seguinte: na figura, um avião de salvamento voa a 198 km por hora, que eu já transformei para metros por segundo, só dividir por 3,6, a uma altura constante de 500 metros. Então a distância aqui, a altura da água até onde está o avião, que no exercício aparece como H, sabemos que é de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio para deixar cair uma balsa. Então a ideia é que uma balsa seja solta por esse avião, e essa balsa vai se deslocar aqui para chegar até o náufrago. Na letra A, o exercício nos pede qual deve ser o ângulo φ da linha divisada do piloto para a vítima no instante em que o piloto deixa cair a balsa. Esse ângulo aqui, essa aqui é a linha divisada, A linha divisada é quando o piloto olha lá de cima, a reta, que liga o olhar do piloto até o náufrago, Aqui a linha divisada, então é esse ângulo aqui, que a gente quer determinar na letra A. Um ângulo formado entre a linha divisada do piloto, e a altura H aqui. E na letra B, no momento em que a balsa atinge a água, vamos imaginar que a balsa então chegou aqui no nosso náufrago, qual é a sua velocidade V, ou seja, qual é esse vetorzinho velocidade aqui, em termos de vetores unitários e da notação módulo ângulo. Nos últimos exercícios que nós resolvemos, nós já resolvemos vetores tanto na notação de vetores unitários quanto na notação módulo ângulo. E é isso que a gente vai fazer de novo, ok? Então primeiro a gente vai determinar quanto vale esse ângulo φ, o ângulo da linha divisada do piloto, e depois quanto vale o vetor velocidade para quando a balsa acaba de chegar aqui na água, Seria o ponto final aqui da nossa trajetória. Percebam que aqui em preto, sobre essa linha vermelha, eu desenhei a trajetória que essa balsa faria. Por que a trajetória é assim e não uma trajetória de queda livre? Porque nós temos aqui uma combinação de movimentos. Enquanto o avião se desloca na horizontal, ele solta essa balsa. Então essa balsa vai fazer aqui um movimento oblíquo, que a gente chama de movimento de projéteis. Bom, a gente viu que o movimento de um projétil, a título de análise, ele pode ser dividido em dois movimentos retilíneos. Então a gente consegue estudar o movimento oblíquo ou movimento de projéteis como sendo um movimento horizontal com velocidade constante, Então, horizontalmente, o vetor velocidade não muda, porque não tem aceleração horizontal. E uma outra parte do movimento vertical com aceleração constante. O movimento vertical com aceleração constante tem as mesmas características do movimento de queda livre. Por quê? Porque a aceleração que atua sobre esse avião, aqui no caso, sobre a balsa, que esse avião solta, é a aceleração gravitacional, que é sempre, sempre, sempre vertical para baixo, ok? Bom, então primeiro vamos começar a estruturar nesse exercício, saber o que a gente vai precisar calcular para determinar o ângulo φ, ok? Bom, primeiro, vamos ver aqui, que a gente consegue formar um triângulo retângulo e a partir dele, resolvendo aí o teorema de Pitágoras, a gente determina esse ângulo. Então, que triângulo nós formamos aqui, A altura, que a gente já sabe que é de 500 metros, um deslocamento horizontal, que eu vou chamar de ΔX, aqui, certo? E aqui
linha divisada. Então, em roxo, formamos aqui um triângulo retângulo. Eu tenho, não sei qual o tamanho dessa linha divisada, não conheço a minha hipotenusa, mas eu conheço o meu cateto adjacente e eu consigo determinar o meu cateto oposto. Então, nós sabemos que esse ΔX aqui vai ser o cateto oposto, né? Diametralmente oposto ao ângulo em questão. E sabemos que a altura H vai ser o cateto adjacente. A função trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente, a gente já sabe, né? Já resolvemos algumas vezes, é a função tangente. Tangente, então, desse ângulo φ vai ser o cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? É essa minha variação horizontal, que eu chamei de ΔX. Então, vai ser ΔX sobre o meu cateto adjacente, que é essa altura H aqui. Então, para eu determinar o meu ângulo φ, eu aplico tangente a -1 dos dois lados, né, para sumir com essa função tangente aqui. Fica, o meu ângulo φ é igual tangente a -1 de quem? Cateto oposto, ΔX, sobre a minha altura H. Beleza? Vamos guardar essa equaçãozinha aqui para mais tarde, né? Por quê, professora? Porque eu ainda não sei quem é ΔX, né? Eu conheço a altura H, mas eu não conheço ΔX. Para eu determinar ΔX, a gente precisa lembrar que para o movimento horizontal, né, falando de movimento de projéteis, como eu acabei de dizer, a gente consegue dividir ele em dois movimentos separados. Movimento horizontal, movimento vertical. Para o movimento horizontal, a gente tem somente uma equação, né? Que equação é essa? Então, eu vou colocar aqui, ó, para o movimento horizontal. Ok? Para o movimento horizontal, nós conhecemos uma equação, que é x menos x0 é igual a v0x vezes t. Se a gente pensar na equação original, né, a gente teria x menos x0 igual a v0xt mais meio de at quadrado. Esse termo final aqui, mais meio de at quadrado, não aparece porque o movimento horizontal é um movimento de velocidade constante. Se a velocidade é constante, então a aceleração é nula. Por isso que nós só temos essa equaçãozinha aqui para o movimento horizontal. X menos x0 é o ΔX que eu quero descobrir. Opa, estamos no caminho. ΔX é igual. Quem é V0x? Espera aí, não se assustem. V0x nada mais é do que a componente horizontal do meu vetor velocidade inicial, né? O vetor com que, nesse caso, a balsa foi lançada. Né? A velocidade inicial é fundamental para que exista o movimento de um projétil. Né? Nesse caso, olha aqui a minha velocidade inicial, o meu vetor velocidade inicial. Ele é um vetor completamente horizontal, ou seja, ele só tem componentes horizontais. Isso quer dizer que o meu vetor velocidade inicial é a própria componente V0x, que em unidades do Sistema Internacional vale 55 metros. Então, o meu ΔX vai ser 55 vezes t. Qual que é o tempo de queda? Puxa, professora, não sei. Vamos guardar essa equaçãozinha então. Então, já sabemos que para determinar φ, a gente precisa saber quem é ΔX, só que agora, para determinar ΔX, eu preciso saber quanto tempo essa balsa levou para cair na água. Como eu não consigo resolver isso pela análise do movimento horizontal, vou ter que fazer análise do movimento vertical.
análise do movimento vertical, a gente pode usar a seguinte equação. Y menos y0 é igual a V0y vezes t, né, a componente vertical da velocidade inicial, menos meio de gt quadrado. Que a gente sabe que para o movimento vertical, a aceleração, né, que aparece é a aceleração gravitacional. Né? Aceleração gravitacional vertical para baixo, o sinalzinho de menos aparece aqui. Se eu acabei de dizer que o meu vetor velocidade inicial só tem componente horizontal, quer dizer que V0y vale 0. Certo? Bom, eu sei que o avião foi posicionado propositalmente, né, na origem dos eixos. Né? Isso quer dizer que se eu estou na origem dos eixos, eu tenho x0 igual a 0 e tenho y0 também igual a 0. Né? E qual foi o deslocamento dessa balsa? Ela partiu da altura 0 e chegou na altura menos 500. Por que menos 500? Por que a minha posição final é y igual a menos 500 metros? Porque se eu estou considerando que o meu zero está aqui em cima, na origem dos eixos, tudo que estiver abaixo dessa origem tem sinal negativo. Então, aqui fica o seguinte, y vale menos 500, y0 vale 0, menos meio, aceleração gravitacional, sempre 9,81 vezes t quadrado. Então, eu tenho um sinal negativo desse lado, mas eu também tenho um sinal negativo desse. Isso quer dizer que o nosso tempo vai estar positivo, ok? Resolvendo isso aqui, passo 2 multiplicando 500, o 9,81 dividindo todo mundo e tira a raiz. Eu vou chegar, se eu não me engano, em torno de 10 segundos. Isso, 10,1 segundos. Esse foi o tempo que a balsa levou para sair do avião e chegar até o náufrago aqui, né? A pessoa que está quase se afogando ali, precisando dessa balsa. Então, levou em torno de 10 segundos. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse valor de tempo aqui e substituir na equação 2. Então, onde eu tenho t, eu substituo por 10,1. Isso aqui me dá um ΔX de 500, ou é 10,1, né? 555,5. Certo? Bom, como eu estou falando de um deslocamento, ΔX, né? Essa unidade aqui é em metros, porque a gente está trabalhando com unidades do sistema internacional, ok? Isso quer dizer que esse deslocamento horizontal aqui, né? A balsa estava inicialmente em x igual a 0 e no final 555,5 metros, ok? Bom, agora eu preciso pegar esse valor de ΔX e jogar aqui na minha equaçãozinha. Eu vou apagar do tempo aqui embaixo para a gente poder resolver. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver equação 1, que é φ é igual a tangente a menos 1 de ΔX sobre H. É a primeira equação que a gente definiu na resolução do exercício. Então, eu vou só substituir os valores. Tangente a menos 1, o ΔX eu acabei de calcular, 555,5, e a altura era 500 metros, foi dada no exercício, né? Não preciso colocar aqui ainda.
metro com metro, vamos ter uma simplificação, né? Resolvendo essa continha, a gente chega que φ vale 48 graus, ok? A gente sabia que deveria ser um número próximo de 45, né? Porque aqui a gente teria, para φ igual a 45, né? A gente teria cateto oposto e cateto adjacente iguais, porque tangente de 45 é 1. Né? Então, a gente já sabia que deveria ser um número próximo de 48 graus, ok? Bom, resolvemos a letra A. Agora a gente precisa resolver a letra B, que é determinar aqui as componentes desse vetorzinho. Vamos lá. Vou apagar aqui o que nós fizemos. E vamos a ela. Lembrando que eu quero determinar esse vetor, né, em termos de vetores unitários e também na notação módulo ângulo. Então, aqui eu quero saber quem é V. Para determinar V, eu preciso saber qual é a minha velocidade final horizontal e a minha velocidade final vertical. A minha velocidade final horizontal eu já sei. Como que eu já sei? O movimento horizontal é um movimento de velocidade constante. Isso quer dizer que para qualquer ponto da trajetória, a velocidade horizontal tem o mesmo valor da velocidade inicial horizontal. Então, eu já sei que Vx é igual a V0x e vale 55 metros por segundo. Ok? Eu já tenho a componente em x. Agora eu vou determinar a componente em y. Do movimento vertical, nós temos o seguinte. Vy é igual a V0y menos gt. V igual a V0 mais AT, lembra? Bom, quando a gente fala de um movimento vertical com aceleração g, temos o sinalzinho de menos aqui e a aceleração g. Quanto que valia V0y mesmo? 0, porque o nosso vetor velocidade inicial só tem componente horizontal. Bom, o que eu faço? Vy é igual a menos gt, menos 9,81 vezes o tempo de queda. O tempo de queda nós calculamos na letra A, 10,1. Sendo assim, Vy se torna, deixa eu pegar minha folha, esse barulhão que vocês ouviram aqui foi minha gata pulando em cima do armário, vale menos 99 metros por segundo, ok? Bom, então já conseguimos definir as componentes do vetor, ok? Desculpa sumir da tela, gente, tive que dar uma organizada aqui do pulo do gato. Então, nós temos o seguinte, como vai ficar o nosso vetor velocidade? Vai ser a minha componente em x, 55, na direção y, certo? Que é a minha direção horizontal, menos 99 na direção j, que é a minha direção vertical, sentido negativo, metros por segundo. Essa aqui é a resposta, qual é o meu vetor velocidade final? Essa resposta é aqui na notação de vetores unitários. Beleza? Aqui, ó, se a gente fizesse uma decomposição, esse vetor aqui aparece no desenho do livro, Se a gente fizesse uma decomposição, ó, temos Vx aqui e Vy aqui. Então, eu já sabia que a componente da velocidade horizontal seria positiva e a vertical seria negativa, ok?
Bom, já fizemos na notação de vetores unitários, vamos para a parte final do exercício, que é esse vetorzinho aqui na notação módulo ângulo. Vamos lá. Então, letra B, mas para a notação módulo ângulo. Ok? Para isso, como eu já sugeri a vocês, a gente vai desenhar aqui os nossos eixos. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Né? Então, eu tenho, o meu vetor ficou 55i menos 99j metros por segundo. Né? Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55 unidades aqui no semi-eixo positivo de X, né? E mais ou menos 100 aqui, né? 4, 6, 10, menos 99 em Y. Faço isso para a gente montar o nosso vetor. Esse aqui é o nosso vetor velocidade final, ok? Esse vetorzinho aqui, ó, em roxo, no desenho, beleza? Agora, a gente precisa posicionar um ângulo. O exercício posiciona um ângulo aqui, ó, entre o vetor velocidade e o semi-eixo positivo de x, e ele chama de θ. Vamos determinar esse θ e vamos determinar o módulo do vetor velocidade. Para calcular θ, a gente já sabe, né? Tangente de θ, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui vai ser a nossa variação em y e o cateto adjacente vai ser a nossa variação em x. Vai ser y sobre x. Ou seja, θ é tangente a menos 1. A minha variação em y, menos 99. E a variação em x, 55. Ok? Isso aqui me dá um ângulo, deixa eu ver se eu resolvi dessa forma. Isso, de menos 61 graus. Ok? Menos porque ele está abaixo aqui do nosso eixo X. Beleza? Já calculei o ângulo, vamos calcular o módulo. Como que eu calculo o módulo de um vetor? Muito simples, professora. Vamos fazer, dentro de uma raiz quadrada, a soma dos quadrados, né, de cada uma de suas componentes. Nesse caso, V0 não, né? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Vx vale 55, Vy vale menos 99. Realizando essa continha, a gente chega que o módulo do vetor velocidade, que seria a hipotenusa desse triângulo, né, o tamanho aqui do meu vetor velocidade final, vai ser de 113 metros por segundo. Ok? Então, resolvemos em termos de vetores unitários e na notação módulo ângulo. Beleza? Já voltamos com mais.